Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou realizar a questão da Unifesp 2017, que diz o seguinte: um avião, logo após a aterrissagem, está em movimento retilíneo sobre a pista horizontal, com sua hélice girando com uma frequência constante de 4 Hz. 4 Hz significa 4 rotações por segundo. Isso significa 4 rotações por segundo. A cada segundo, a hélice gira 4 vezes. Considere que em um determinado intervalo de tempo, a velocidade escalar desse avião em relação ao solo ela é constante, igual a 2 metros por segundo. Então, a cada segundo, o avião vai andar 2 metros. E que cada pá da hélice tem 1 metro de comprimento, aqui tem 1 metro, e que π vale 3. Calcule a distância em metros percorrida pelo avião enquanto sua hélice dá 12 voltas completas. Essa pergunta, parece um pouco estranha à primeira vista, porque seria mais comum a gente pensar assim: a gente tem a velocidade do avião, ele quer a distância percorrida pelo avião. Então, qual que vai ser essa distância? Se você tem aqui o avião, vou desenhar assim, com a hélice. Você tem o avião aqui e ele vai andar uma certa distância até o ponto final, E qual que vai ser essa distância, vou chamar de D, percorrida pelo avião? Se eu perguntasse assim, em 2 segundos, seria fácil, porque eu tenho a velocidade dele, que é 2 metros por segundo. Como eu sei que isso aqui é constante, eu sei que ele anda a cada segundo 2 metros. Em 2 segundos, ele vai andar 4 metros, certo? Mas ele não fez essa pergunta, ele não perguntou em quanto tempo, Ele não me deu o tempo. O que ele me deu foi a distância percorrida pelo avião enquanto sua hélice der 12 voltas completas. Mas a gente pode encontrar o tempo gasto para dar 12 voltas completas. E aí essa situação vai ficar fácil. Então precisamos encontrar o tempo que ele leva para dar 12 voltas completas. E vai ser esse o tempo que eu vou colocar aqui na equação, tá? Então, só lembrando, no movimento uniforme, porque a velocidade é constante, eu posso escrever que a velocidade é o espaço percorrido, dividido pelo tempo. A velocidade vale 2 metros por segundo nesse caso. Eu denominei o espaço percorrido de D e o tempo eu ainda não sei. Eu vou querer colocar esse valor aqui, mas eu preciso encontrar primeiro esse tempo. Então, qual que é o tempo? É o tempo gasto para dar 12 voltas completas. Se eu sei que a hélice gira a 4 Hz, 4 rotações por segundo, eu sei que em 1 segundo ela dá 4 voltas completas. Para dar 12 voltas completas, leva-se quanto tempo? Δt. Bom, veja que 12 voltas é o triplo de 4 voltas. Então, o tempo tem que ser o triplo de 1 segundo. 3 segundos. Se você fizer essa regra de 3, a multiplicação cruzada, também vai dar 3 segundos, tá? Mas eu fiz por proporção. Então, vai dar 3. Portanto, a distância percorrida pelo avião é 6 metros. E na letra B, o módulo da velocidade vetorial instantânea. Então, o que é tudo isso? Ele quer isso em metros por segundo. De um ponto da extremidade de uma das pás da hélice do avião em relação ao solo em determinado instante desse intervalo. O que ele está querendo falar? Um textão assim. Vamos quebrar, vamos explorar o sentido de cada palavra. Módulo. Módulo se refere à intensidade, ao valor dessa velocidade, ou seja, é o número. Qual que é o valor dessa velocidade? É 5, é 3, mas ele quer isso em metros por segundo. Então, é 5 metros por segundo? 3 metros por segundo, por exemplo. Mas é o módulo do quê? O valor da
velocidade, ok, vetorial. Então, não é qualquer velocidade, é a velocidade vetorial. Então, eu preciso utilizar meus conhecimentos de vetores, desenhar os vetores para chegar a esse valor. E por que instantânea? Porque é um certo instante de tempo. Toda vez que for instantânea, que aparecer esse termo, é como se você tirasse uma foto do avião. Quando você tira uma foto, você captura a situação do avião em um certo instante específico de tempo. Ou seja, é instantânea, naquele instante. Então, toda vez que aparecer instantânea, pense como se você tirasse uma foto e estudasse a situação daquela foto. E é isso que a gente vai fazer. Mas ele quer a velocidade vetorial instantânea, o módulo disso em metros por segundo. Mas ele quer do quê? Do avião? Não é do avião. É de um ponto da extremidade de uma das pás da hélice do avião. Então, uma das pás, vou escolher essa pá aqui, da hélice do avião, de um ponto da extremidade. Então, seria esse ponto aqui, ó, na extremidade. Esse ponto aqui que você pode chamar, por exemplo, de P de ponto. Tá? Ele quer saber a velocidade disso daqui, vetorial. Porque se fosse de um ponto no avião, seria fácil. Se fosse esse ponto aqui que está no avião, é fácil. A velocidade vetorial instantânea dele. Vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto que pode ser essa mesma aqui. Né? Imagina que ele está a 2 metros por segundo aqui de velocidade. Então, qual que seria a velocidade vetorial instantânea desse ponto? 2 metros por segundo. Porque é só isso. O movimento desse ponto é só nessa direção aqui, horizontal, conforme a velocidade. Tá, mas e aqui? Aqui não. Porque aqui a hélice ela vai para frente, ela tem essa velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu vou desenhar aqui a velocidade de 2. Vou desenhar em vermelho, né? Tem essa velocidade aqui de 2 metros por segundo. Mas a hélice, esse ponto também está girando, ou seja, tem uma velocidade de giro. Então não é simplesmente 2 metros por segundo. E aí que entra a ideia de vetorial, porque a gente vai ter que compor vetores. Eu vou tentar desenhar o avião tentando imitar desenho. Eu não sou muito bom de desenho, mas eu não vou conseguir desenhar muito bem. Vou desenhar de qualquer jeito, então. Do jeito que eu sei. Assim e assim. E parece o focinho desse avião e a hélice. Bom, a hélice eu vou desenhar em vermelho. Eu vou desenhar aqui uma hélice e a outra hélice aqui. Agora parece um animalzinho. Bom, e um ponto aqui. Ponto P. Está na extremidade desse avião. Tá? Eu sei que eu vou desenhar, vamos ver, de verde mesmo. Pode ser de verde mesmo. Os vetores velocidade desse ponto P. Eu sei que temos uma velocidade para cá, que é a velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade que o avião anda para frente. Só que essa hélice está girando também. Ele faz um movimento rotacional. Vou desenhar aqui o movimento rotacional dele. Certo? Ele gira. E nesse ponto aqui, bom, tem que desenhar de uma outra cor. Vamos desenhar então de... não, vamos desenhar de verde mesmo. De vermelho. Nesse instante de tempo, ó, tirei uma foto instantânea. Para onde esse ponto P está girando? Está girando nesse sentido, né? A intenção dele é ir nesse sentido aqui. Eu estou considerando que essa hélice está
se movimentando no sentido horário, tá? Se fosse no sentido anti-horário, aí seria para cima. Mas aí eu vou considerar para baixo, tá? Não vai fazer diferença. Se for para cima ou para baixo, vai dar o mesmo resultado. E qual que é essa velocidade de giro para baixo? Será que temos como encontrar? Porque ele não deu nenhuma outra velocidade, senão essa daqui. Essa velocidade aqui é a velocidade escalar do avião em relação ao solo. Né? Veja que aqui ele também quer em relação ao solo, então é o mesmo ponto de vista. Mas qual que é a velocidade de giro? Bom, ele me deu algumas informações aqui. Ele falou que cada pá da hélice tem 1 metro de comprimento, para que a dot π vale 3 e temos a frequência constante de 4 Hz. A gente pode pensar o seguinte: qual que vai ser a velocidade de giro? Velocidade de giro, entre aspas. Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa? Bom, essa seria a velocidade de giro, que eu vou chamar de velocidade giro, só para entender aqui. Eu posso dizer que a velocidade de giro vai ser o comprimento, né, a distância percorrida por esse ponto P. A distância percorrida por ele é essa circunferência aqui, que é 2π vezes o raio da hélice. E isso eu vou gastar um certo tempo, que é o período, né? É o T maiúsculo, é o período. O que é o período? É o tempo para dar uma volta. É o tempo para percorrer 2πr. E essa velocidade de giro seria 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 1 metro. E quanto tempo ele leva para dar uma volta? Na verdade é uma regra de 3 que você poderia fazer. Mas você faria o seguinte: ele demora 1 segundo para dar 4 voltas. E para dar uma volta, qual seria o tempo gasto, né? Qual seria o período nesse caso? Bom, veja que eu quero 4 vezes menos voltas, né? Dividir por 4. Então aqui também dividiria por 4. Pode fazer por regra de 3, né? Multiplicação cruzada, mas estou fazendo por proporção. Então o período seria 1 dividido por 4, 0,25 segundos. 0,25. A velocidade de giro, portanto, é 2 vezes 3, 6. E 6 dividido por 0,25 vai dar 24 metros por segundo. Então, essa velocidade de giro, na verdade, ela é bem maior em relação a essa velocidade de ir para frente do avião. Poderia desenhar um vetor maior, por exemplo. 24 metros por segundo. E é aí que entra essa ideia da velocidade vetorial. Porque veja que ele tem dois movimentos, um de girar e o outro de ir para frente. A velocidade vetorial, instantânea, eu teria que somar esses dois vetores. Então, se eu tenho um vetor aqui para baixo de 24 metros por segundo e o outro é o vetor verde, eu vou colocar aqui nesse sentido. Para quê? Porque aqui, para formar como se fosse uma fila, né? Coloca primeiro esse vetor vermelho e o verde, né, a ponta dele, a cauda dele, na cabeça do outro vetor. Porque aí eu vou saber que o vetor resultante vai do início até o fim da fila. Esse é o vetor resultante, é a velocidade resultante que eu quero encontrar. E a velocidade resultante, eu posso dizer, né? Aqui tem 90 graus, é um triângulo retângulo. Então, esse comprimento aqui ao quadrado é igual a esse comprimento ao quadrado, mais esse comprimento ao quadrado. Então, VR ao quadrado vai ser 24 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, 24 vezes 24. 24 vezes 24... 576 mais 4. Velocidade do resultante vai ser a raiz de 580. E aí
Bom, na verdade vai dar um valor muito próximo de 24. Nesse caso eu iria ficar testando 1 vezes 1, vou testar com 24,1 para ver se dá 580. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 1 vezes 2, 4, 16, 9 aqui. Deixa eu separar aqui para não confundir. 2, 8 e 4. Tá um pouco confuso aqui, mas estou fazendo rápido. E veja só, multiplicando 24,1 vezes 24,1, você pode fazer com calma em casa, dá 580,81, dá muito próximo de 580. Então, certamente eu poderia dizer que a velocidade resultante seria aproximadamente 24,1 metros por segundo. Então, a resposta do exercício da letra B: qual é o módulo da velocidade vetorial instantânea em metros por segundo desse ponto aqui em relação ao solo em determinado instante desse intervalo, né? Então eu tirei a foto nesse instante, por exemplo. Então a resposta é aproximadamente 24,1 metros por segundo. Muito obrigado, gente. Bons estudos. Até a próxima.